Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Only believe, only believe, all basic forcicle, only believe. O irmão Paulo também sabe falar em inglês, né? Fica bom. Muito bem. Deus os abençoe. É um prazer mais uma vez estar aqui. E eu creio que a nossa meditação, ela é uma meditação que sempre é profunda na palavra, na revelação, e depende de cada um de nós termos habilidade espiritual para poder captar o que Deus está falando. Sempre quando Deus falou, mesmo através de São Pedro, que não sabia nem ler nem escrever, e Deus falou através dele, não foi fácil para os sábios daquele dia entender. Eles ouviram e não entenderam, porque tinha que fazer coisas que nunca tinha feito, a começar do batismo. Quando Pedro pregou o batismo no dia de Pentecostes, era uma mensagem louca, porque ninguém tinha sido batizado em nome de Jesus Cristo ainda. E Pedro vem, abre a palavra, quando eles perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Em Atos 2,37, quando foi 2,38, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora, se perguntasse, aonde está escrito isso, Pedro? Onde está escrito isso daí? Você tem um versículo para poder provar isso? Quer dizer, Deus estava escrevendo Bíblia através de ignorantes. Então não é fácil para aceitar. Que se ele fosse um homem letrado, como São Paulo, seria diferente. Mas Deus pegou São Pedro para fazer aquilo, e a gente percebe que era uma mensagem que ele não tinha onde pegar e mostrar. Não, está aqui, eu tenho um versículo que está dizendo aqui: batiza em nome de Jesus Cristo. Ele não tinha. Ele tinha um versículo que o Senhor Jesus disse: ide ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele tinha um versículo. Então, aquilo ali, como pode, São Pedro, você está pregando a verdade? Porque você é maior que Jesus? Não. E como que você prega uma coisa que ele falou diferente? Então precisava de revelação. Porque Jesus diz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então você tem que saber qual é o nome desse Pai, Filho e Espírito Santo. Tem que saber qual é o nome. Por isso não está escrito lá em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não está escrito na Bíblia. Está apenas escrito em nome, a palavra nome, além de ser singular, é uma vez só que está escrito. Então precisava de revelação. E admitir São Pedro como um verdadeiro pregador não era fácil. E isso eu estou falando para você, coisa de 2000 anos atrás, que até 40, 50 anos atrás, era um grande mistério para nós também. Que nós não sabíamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nós viemos tudo da Igreja Católica, depois passou para Protestante, depois passou para Wesleyana, Metodista, depois chegou aos Pentecostais, e todos eles batizavam em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, repetindo as palavras. Aí Deus pega e diz: não, eu vou mandar o Elias, e ele vai restaurar todas as coisas. Aí Deus mandou um profeta. E como todos nós já havíamos sido ensinados que não tem profeta mais depois de João, porque foi só até João que
durou a lei e os profetas. Então nós fomos ensinados por todas as igrejas que não tinha profeta mais. Então não era fácil para nós aceitar um profeta há 30 anos atrás. Como eu ouvi esta mensagem há mais de 30 anos atrás, para mim admitir que tinha um profeta, meu Deus do céu, me deu uma dor de cabeça tremenda. Porque eu mesmo ensinava que não tinha mais profeta, porque a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João, eu também ensinava isso. Mas eu não tinha revelação que a lei e os profetas, mas são profetas da lei. Porque Jesus veio depois de João e ele era graça. Então você vê que a coisa é só através de revelação que a pessoa pode alcançar. Não é, eu conheço a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas eu também lia ela há 30 anos atrás, como qualquer um lê, uma leitura sistemática, vamos. E cadê a luz daquilo ali? Até que desceu, bom, mas isso aqui é profetas da lei, porque Jesus foi profeta da graça e o profeta dos profetas. E o próprio Jesus diz em São Mateus 10, 40 e 41, eu vou enviar os profetas. Mas se ele falou que vai enviar profeta, como João podia ser o último? Então, faltava revelação em nós todos, há 30 anos atrás, faltava revelação para poder saber que a lei e os profetas eram exatamente profetas da lei. E que depois de Jesus para cá, depois de João, os profetas seriam da graça. Aí nós tivemos Jesus, o profeta dos profetas. Tivemos Pedro, um profeta aos judeus. Tivemos Paulo, apóstolo e profeta aos gentios. Tivemos Ágabo, que foi um profeta local em Jerusalém. E na Bíblia, agora Jesus vem e diz que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. São Mateus 17, 11. Quando eles perguntaram, por que diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Ele disse, sim, Elias vai vir primeiro. E vai restaurar todas as coisas. Mas Jesus deixou uma coisinha ali, que a pessoa tropeça, e eu também tropeçava há mais de 30 anos atrás. Porque Jesus disse, eu porém vos digo que Elias já veio. Então eu pregava Elias é João. Elias é João. Não, tem um Elias que virá primeiro. O termo está claro, isso é futuro. Virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos digo que Elias já veio. Esse era João. Mas Elias virá, seria outro. Agora, quando? Quando que esse Elias ia vir? Então não foi estipulado a data quando ele viria. E Malaquias já tinha falado sobre esses dois ministérios de Elias. Talvez a pessoa pense, mas por quê? Ministério? Bom, mas nós temos 5 ministérios de Elias. Nós temos Elias, o natural, lá no tempo de Acabe, temos Eliseu, que veio com o espírito de Elias, temos João Batista, que também veio no poder e virtude de Elias, conforme diz Mateus ou Lucas 1,17, e nós temos o quarto Elias, que foi irmão Brana, para cumprir Malaquias capítulo 4, esse Elias que viria antes do grande e terrível dia do Senhor, que o grande e terrível dia, todo mundo sabe que é a grande tribulação. Então, antes dessa grande tribulação, tinha que vir um profeta. E o povo hoje não admite ter profeta. Mas já é profecia da Bíblia. E Deus não quer nem saber se eu creio ou não. Ele falou e vai cumprir. E ele passa por cima de todos nós, ele passa por cima de toda a religião, ele cumpre a palavra e tem que ter gente eleita naquele dia que vê aquelas coisas, porque é a Bíblia cumprindo no tempo que a gente vive. Então, quando a gente vê essas coisas, meu Deus, é só com revelação que eu posso alcançar isso daqui, porque eu não posso alcançar apenas por ler a Bíblia. Não posso. Outra coisa, eu já estou começando antes de ler a Bíblia, vou começar a falar, daqui a pouco eu leio. Vamos aqui. O Senhor Jesus disse coisas que não estava escrito em lugar nenhum. E era difícil para admitir. Você pensa hoje, oh Senhor Jesus, se eu tivesse vivido naquele tempo, eu tinha crido nele. Se hoje nós não cremos num profeta, se vivêssemos no dia de Jesus, eu não creria nele também. Porque se eu não creio num profeta hoje, eu não creria se eu tivesse vivido no tempo de Jesus. Não creria. Então, os dias de Jesus, ele usou uma certa expressão que não tinha base em nenhum pedacinho do Velho Testamento. Jesus olhou para eles, parece que ele queria acabar com o ministério naquele dia, e diz, olha, aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terá vida em si mesmo.
Irmãos, o povo escandalizou que saíram 70 pregadores de perto dele. Agora ele desviou. Ele disse que nós temos que comer carne dele e beber sangue dele. Moisés disse que nós não podemos comer carne nem de porco. Agora mandando comer carne de gente. Moisés falou que não pode beber sangue de animal. Agora está falando que tem que beber o dele. Vamos embora! Largaram e foram embora, porque não dá para entender. Jesus não tinha um versículo para provar. Agora não precisava ter versículo, ele é a palavra. Entende? Ele é a palavra que estava manifesta naquela hora. Mas tem que ter gente eleita para poder admitir aquilo. Ele não explicou nada. Ele não explicou, ele disse, vocês têm que comer minha carne e beber meu sangue. Não explicou. Quando ele estava já para morrer, então ele deu a ceia. E na hora da ceia, ele pegou o pão e disse, aqui é meu corpo, tomai e comei. Pegou o vinho e disse, aqui é meu sangue, bebei dele todos. Eu creio que o Pedro, mesmo que não entendeu no dia, que alguém podia perguntar, Pedro, você vai voltar na reunião de Jesus? Vou. Mas você entendeu? Ele falou, tem que comer carne e sangue dele. Você entendeu? Não entendi, vamos ficar lá por lá mesmo. Pedro não encontrou outra pessoa. Pedro disse, para quem iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nada podia mudar Pedro. O que eu fico pensando é que Pedro não sabia nada. Como que ele conhecia essas coisas? Então você vê as pessoas que sabem tudo e não conhecem isso. E Pedro não sabia nada e conheceu isso. Então é preferível não saber nada e conhecer o que Deus está fazendo no momento do que saber tudo e ignorar o que Deus está fazendo. Amém, amém. Muito bom, né? Então, você está vendo que eu estou falando de coisas que hoje você diz, essa é verdade. Mas eu vou falar de coisas agora que você não vai entender. Vou falar de coisas que você não vai entender e que vai ficar para depois. Levou 2000 anos para certas coisas cumprir. O que nós estamos vendo hoje tão claro. Nós estamos vivendo hoje nos dias que é idêntico aos dias de Noé, aos dias de Ló. Quando você vê os homossexualismo que existe hoje, o que era? Dias de Ló. Você vê casamento e divórcio hoje, o que era? Dias de Noé. Bom, estamos vivendo nos dias que a Bíblia está cumprindo. E quando foi que Jesus falou? 2000 anos atrás. Ele falou assim, como aconteceu nos dias de Ló, nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então aí é São Lucas 17, 26 a 30. Então ele já estava anunciando para nós que chegaria um tempo que o povo estaria idêntico ao povo de Sodoma, idêntico ao povo dos dias de Noé, e que nesse tempo, então teríamos na terra o Filho do Homem. O que é Filho do Homem? Filho do Homem é um profeta. Mas o povo nunca soube o que é Filho do Homem. E Filho do Homem é um profeta. Deus chamou a Ezequiel e tu, Filho do Homem. O que era Ezequiel? Um profeta. O que era o Senhor Jesus Cristo? Um profeta. Ele era um profeta, o profeta da Galileia, conhecido. Mas, no tempo que nós estamos vivendo, é para olharmos e vermos uma coisa, porque eu olho na rua, eu vejo homossexualismo, homem parecendo mulher, mulher parecendo homem, você vê tudo hoje, na rua. Bom, isso é uma coisa, isso está cumprindo a Bíblia. Mas eu quero ver se ao sair, eu vejo o dia do Filho do Homem. Mas eu estou vendo sodomitas, eu estou vendo gente casando e divorciando, mas onde está esse Filho do Homem? Eu vou procurar nas igrejas. Vocês creem no Filho do Homem? Diz, foi Jesus Cristo. Não, agora. Eu quero saber, vão sair procurando nas igrejas. Eu estou à procura do ministério do Filho do Homem, porque eu vi os dias de Noé e os dias de Ló lá fora. Mas eu estou à procura do dia do Filho do Homem, porque se tem dias de Ló e dias de Noé, tem também o dia do Filho do Homem. Você conhece hoje o Filho do Homem? Você vai em cada igreja e diz, não. Hoje não tem Filho do Homem mais. Filho do Homem foi o Senhor Jesus. Não, Jesus falou em São Lucas 17, 26 a 30, que isso ia repetir no final dos tempos. Vocês não conhecem isso?
Não conhece? Ou se vocês não conhecem, vou ter que sair procurando. Então, a gente sai de igreja em igreja à procura do quê? Do Filho do Homem. Eu quero saber onde está. Porque se a Bíblia diz, tem que estar em algum lugar. Porque se a Bíblia diz que os dias de Noé estaria na terra, eu estou vendo isso. Dias de Noé casava e divorciava. Os dias de Ló, então você sabe que os próprios sodomitas, Ló diz assim, olha, eu dou as minhas 2 filhas virgens para vocês, mas não faça mal a estes homens que entraram na minha casa. O que aqueles homens disseram? Não, nós não queremos mulher, queremos eles. Eram homossexuais. Entende? Eram os dias que o Senhor Jesus disse que estaria repetindo hoje. Homem não querendo mulher. Querendo homem. E mulher não querendo homem. Querendo mulher. É espírito do dia. Bom, se tudo isso eu vejo cumprido por todo lado, por que eu não vejo que Deus mandou um profeta? É por isso que o que eu vou pregar agora é exclusivo. Isso aqui é do Filho do Homem. Esta parte agora é do Filho do Homem. E eu te digo, se você não entender, volta outra vez. Se não entender da outra vez, volta outra vez. Seja temoso. Vou voltar. Mas se Pedro entendeu, ele era ignorante, não sabia nem ler nem escrever, ele entendeu. Eu vou voltar até eu entender. Eu preciso... Agora, para eu voltar, eu tenho que crer. Eu não preciso entender quando eu ouço. Eu preciso crer quando eu ouço, para depois eu entender. Mas primeiro, eu preciso crer. Amém. Então vocês vão me dar toda a atenção que vocês estão dando agora, muito bom. Já entrei com vontade de falar. Certo, então, isso é muito bom. Eu creio que isso ajuda muito nós todos. Ajuda, mas para dar esse esclarecimento para você que agora o que eu vou... Nunca ouviu? E aí, meu Deus do céu, o que é isso? Esse homem está doido também. E eu estou doido que nem Pedro estava, que nem Jesus estava. Só que eles foram doidos daquele dia, eu sou doido de hoje. Certo? Eu sou louco de hoje. Mas é porque eu vejo essas coisas acontecendo. Você quer ver? Vou ler. Vamos ler a Bíblia? Vamos começar aqui. Vamos ler Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, e Apocalipse 10, versículo 3. Quero ler esses 2 versículos para que possamos ter aqui uma meditação de alguns minutinhos. E se você tiver paciência de me ouvir. Apocalipse 5, verso 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 10, verso 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram as suas vozes. Amém? Isto, para mim, é muito importante, e principalmente no que vou falar com vocês, eu creio que será uma ajuda, tem sido uma ajuda para tanta gente, e será uma ajuda para você. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, também o que Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Senhor Deus, nós suplicamos nesse instante suas bênçãos. Enquanto nós vamos ouvir um pouco sua palavra, ainda que a palavra da hora é difícil para as pessoas entender, se elas não forem da hora também, como é a palavra. Mas nós estamos aqui e somos agradecidos porque o Senhor salvou cada um de nós. O Senhor já escreveu no livro da vida o nosso nome. O Senhor não está escrevendo hoje. Hoje nós só estamos manifestando o que o Senhor escreveu.
estamos agradecidos por estas bênçãos. Ajuda cada um de nós, queremos ter a mente aberta e que o Espírito Santo entre em cena e nos revele estas verdades, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode acessar. Eu quero pedir a sua atenção para você acompanhar um pouquinho o que vou falar. Porque para eu chegar aqui, eu devo começar lá atrás no sangue de bodes, de cordeiro, do Velho Testamento, que era o mediador. O sangue era a mediação entre Deus e os homens. E ali tinha um sacerdote que cortava o pescoço do cordeiro e o pecador vinha e colocava a mão na cabeça do cordeiro. E o sacerdote, hoje nós usamos faca, mas eles usavam pedra de corte. E o pecador com a mão na cabeça do cordeiro e o sacerdote cortava o pescoço do cordeiro. E o pecador sentia o cordeiro morrendo. Era a mesma coisa de dizer, você sabe, esse cordeiro está morrendo no seu lugar. Você é o pecador. Então esse cordeiro está morrendo no seu lugar. E você, com a mão na cabeça desse cordeiro, você está te identificando com o cordeiro e mostrando que você é um pecador e que você precisa de sangue. E não há outro sangue senão o sangue cordeiro, de touros, de bodes, naquele tempo, que era oferecido para cobrir, só cobrir o pecado do povo. Mas, chegando no tempo de Cristo, vamos para o Novo Testamento logo. Então você chega aqui em Cristo. Cristo é o Cordeiro. Quem foi que disse que ele é o Cordeiro? João Batista diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como o Cordeiro do Velho Testamento tirava o seu pecado, aqui tem outro Cordeiro. Que não é animal, mas é humano. Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Cristo veio e mostrou que ele era o Cordeiro. E quando ele morreu, eu e você não percebe isso. Você diz, não, eu sou aqui do século 21. Então eu e você, naquele dia, estávamos com a nossa mão também na cabeça do Cordeiro, Cristo. E ele morrendo, e nós, aqui como um pecador, dizendo, eu aceito sua morte para o meu perdão. Eu aceito o seu sangue para a minha remissão. Eu te dou graças por morrer no meu lugar, porque ninguém podia morrer. Então, o próprio Deus não tinha um homem santo na terra que pudesse ser o sacrifício pelo nosso pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz São Paulo. Então o que Deus fez? Deus se fez carne. O Deus Espírito, que nunca foi visto, ele veio e se fez carne. Aí ele nasceu lá na manjedoura. Deus chorou como menino. Aí Isaías diz, uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Isaías 7,14. E logo 9,6 de Isaías, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Chegamos ali. Esse menino que nasceu e que uma virgem concebeu, esse menino é Deus forte. Se ele é Deus forte, não tem outro. Porque se tiver outro é fraco. Este menino é Deus forte. O que mais Isaías 9,6 diz? Ele é pai da eternidade. O menino é pai da eternidade. Se é pai da eternidade, não tem outro pai. Então era para ver que o pai, que é espírito, estava numa carne. Porque o espírito não pode morrer. O Deus espírito não pode sangrar. E como precisava de sangue, em Hebreus, São Paulo escrevendo, diz que sem sangue não há remissão. Então há necessidade de sangue. Se houve necessidade do sangue de bodes, de cordeiros, de touros, para poder cobrir o pecado do povo, agora no Novo Testamento havia necessidade do sangue para poder apagar, não apenas cobrir. Porque o que o sangue de Jesus faz, o sangue de animais não fazia. O sangue de animais cobria, Senhor. Cobria.
O sangue de Jesus Cristo não cobre, ele desintegra com o pecado, entende? Ele acaba com o pecado. O sangue de Cristo é superior ao sangue de animais, entende? Então esse sangue veio e nos limpou, nos purificou. E ele é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tudo que você precisa está nele. Por isso, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem que saber que tem um Pai nele. O Pai é Espírito. Porque você não adianta querer, eu vou chegar lá no céu, eu quero ver o Pai. Diz aqui, ninguém tem Pai. Mas por que não fala tanto do Pai, eu quero ver ele? Você não viu que Filipe também queria ver o Pai? E Filipe diz em São João 14, demonstra-nos o Pai o que nos basta. E Jesus mostrou o Pai para ele? Não. Jesus mostrou ele. Ele diz, há tanto tempo estou. Jesus, o senhor está falando do Pai, eu quero ver o Pai. E mostra o Pai. Ele diz, há tanto tempo estou. É difícil, a pessoa tem que ter luz para entender isso. Eles olhavam e estavam, mas eu estou vendo o Filho. Mas você não viu que Isaías diz que eu sou Pai da eternidade? Então, estava ali, o Pai estava encarnado. O Pai estava num físico. E eles não perceberam. Você pensa que hoje o povo vai perceber Deus em nós? Também não percebe, porque Deus hoje está no homem também. Deus está operando no homem. Deus veio na terra nesse tempo, num homem. Comeu, bebeu. Como disse lá atrás, Jesus andou de jumento. Porque há 2000 anos atrás, o que lá não tinha avião, tinha que andar de jumento. Lá não tinha carro nem Ford 29, então tinha que andar de jumento. Lá atrás. Mas agora Jesus vem na terra outra vez. Eles não perceberam. O Filho do Homem é aquele Jesus que operou lá na Judéia, mas ele disse que voltaria outra vez nos dias idênticos aos dias de Noé e os dias de Ló, que ele estaria na terra outra vez. E desta vez, quando Jesus veio na terra, ele veio num homem. E ele andou aqui, O que eu tenho medo é... O irmão Gilberto é acostumado com avião. Então, Deus agora, ele voou de avião. Já pensou bem você? Deus de avião. Agora foi de avião. De carro, de avião. Mas lá atrás, ele andou num jumento. Quando ele vier na terra outra vez, tem que ser no jumento. Não. Deus acompanha a ciência. Você pensa que não? Deus acompanha a ciência? Se você não acompanhar a própria ciência, o próprio desenvolvimento da ciência, você vai ficando tão atrasado. Você quer ver? Olha, eu não quero relógio. Então, eu tenho que saber como que eu vou conhecer as horas. De primeiro eles sabiam. Eles olhavam no sol, eles conheciam. E eu não conheço nada. Você não conhece, mas tem que ter um relógio para poder conhecer. Olha na lua, sabe? Mas agora tem que ter um relógio. Então você tem que acompanhar a ciência nesse ponto. E Deus, em cada vez, Deus vem na terra de uma maneira. Lá ele veio para salvar, chamou Jesus Cristo. E aquele mesmo Jesus Cristo disse, só que eu vou voltar outra vez, como Filho do Homem, nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Eu vou voltar. Mas a gente pensava que quando ele chegasse na terra hoje, ele tinha que chamar Jesus Cristo outra vez. Mas ele não podia chamar Jesus Cristo porque ele é Espírito. Jesus Cristo hoje é Espírito. Porque ele voltou ao Pai. Voltar ao Pai quer dizer voltar à condição de Espírito, porque o Pai é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, Jesus voltou ao Pai, quer dizer, voltou ao Espírito. Ele veio aqui, manifestou em carne, depois saiu da terra e voltou em Espírito, porque no dia de Pentecostes, ele tinha dito aqui na terra, vou e venho para vós. Então ele foi, e no dia de Pentecostes ele voltou outra vez para eles. Só que quando ele voltou no dia de Pentecostes, ele era Espírito. Ele era lavaredas de fogo, línguas de fogo, que pousava sobre cada um dos irmãos na igreja primitiva. Era o que ele era. Então ele disse só que nos últimos dias, eu vou voltar outra vez como Filho do Homem. Aí seria um homem. Filho do Homem é Deus numa carne outra vez. E difícil é identificar Deus numa carne quando todo mundo diz, não tem mais profeta, acabou, a lei e os profetas duraram até João. Então é difícil para poder identificar. Mas pela graça de Deus, há mais de 30 anos, eu consegui, sem conhecer o irmão Branham, eu consegui identificar Deus numa carne.
Diz, olha, quem fez isso, coisas que esse homem fez, nunca ninguém fez, isso daí está cumprindo a Bíblia e o povo não está sabendo. Então esse homem chegou ao ponto de dizer, haja esquilo. Talvez você não conheça, e aquele esquilo apareceu e ele atirou. Deus nessa era foi caçador. É meio complicado as pessoas, você está doido. Ele, haja esquilo, e houve esquilo. Apareceu o esquilo e ele atirou. E tinha gente para testemunhar tudo isso, do haja. Lá no princípio, haja luz. E houve luz. Era Deus fazendo aquilo. E Deus tinha que estar em carne outra vez, nesse tempo. E nesse tempo ele não tinha que vir de uma virgem. Ele prometeu vir de uma virgem no tempo que veio Jesus. Aí ele estava cumprindo Isaías 7,14. Mas no tempo nosso aqui, ele não prometeu vir numa virgem. Ele diz, no entardecer haverá luz. Entardecer é a luz na América. Quer dizer, Deus levantaria um profeta na América do Norte. Isso daí está em Zacarias, capítulo 14, versos 6 e 7. Agora, lá não está escrito assim, Deus levantará um profeta na América do Norte. Está escrito assim, no entardecer haverá luz. E como você tem revelação, o amanhecer você sabe que foi no leste no tempo de Jesus Cristo. Ali foi o Oriente, foi o leste no tempo de Jesus Cristo. Mas aqui é o oeste. Então, esse é o tempo onde veio o profeta. E o oeste dá exatamente nos Estados Unidos, em Kentucky, Jeffersonville, onde nasceu William Marion Branham. As pessoas que têm conhecimento por lá sabem que ali é o oeste. E a Bíblia está dizendo, só que a Bíblia não diz assim, vai nascer um profeta nos últimos dias e ele virá de um país rico, avançado, de primeiro mundo, endividado. Não. Ele só diz assim, no entardecer haverá luz. Deus diz através do profeta Isaías, uma virgem conceberá, mas não falou que virgem. Uma virgem. E ele deve ter ficado esperando, levou 800 anos para aparecer a criança. Quando apareceu a criança, ele disse, não é filho de Deus, não. Isso aí não. Isso é do diabo. É Beuzebu. Isso é Beuzebu. Era um menino que a Bíblia tinha profetizado que ele nasceria. Então a mesma coisa aqui no entardecer, veio um profeta. Agora, esse profeta tinha comissão de revelar essas coisas que eu li para vocês. Nesse tempo, o tempo do leão, ele teria que revelar a palavra de Deus para nós. Ele teria que abrir a palavra que estava selada. Nós temos aqui escrito que esse livro está selado. Capítulo 5 de Apocalipse diz que o livro está selado. Capítulo 5, verso 1. Ele já diz, um anjo com um livrinho selado, por dentro e por fora. Esse livrinho estava selado. Mas com uma promessa. O leão venceu para tomar o livro selado com 7 selos, por dentro e por fora. E ele é o único que pode desatar os 7 selos. Então, quando foi que veio este ministério? Veio no tempo do irmão Branham, quando o leão clamou outra vez, como nós lemos aqui em Apocalipse 10, é bom a gente ver. Tudo isso aqui faz bem. Apocalipse 10, verso 3. Ele diz assim, e clamou com grande voz como quando brama o leão. Lá no capítulo 5, verso 5 de Apocalipse, diz, o leão venceu. Aqui no capítulo 10, está dizendo, ele clamou como brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então é para podermos entender que o Senhor Jesus Cristo, que era cordeiro, durante todo esse período das 7 eras, ele converteu em leão. Eu ia falar e vou falar, continuar falando sobre isso. A meditação tem cessado e a bênção que traz. É tão difícil, irmãos. O mundo hoje está assim, intercede por mim, ora por mim. Orar é interceder. Ora por mim. Sim, nós vamos orar por você. Não tem problema nós orarmos para você. Mas eu queria que você entendesse que aquela intercessão que Paulo escreveu
em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aquela mediação ia terminar quando viesse esta mensagem do sétimo anjo, quando ele estivesse na terra e manifestasse o ministério na terra, o sétimo anjo, o cordeiro que havia descido como anjo forte em Apocalipse 10:1, ele converteu em leão, já em Apocalipse 10:3, e ele bradou com grande voz e desferiram 7 trovões, que são os mistérios dentro dos 7 selos. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a trompeta, então, para começar, nós tivemos o primeiro anjo, Paulo, o segundo anjo, Irineu, o terceiro anjo, Martim, o quarto anjo, Columba, o quinto anjo, Lutero, o sexto anjo, Wesley, e o sétimo anjo, William Marion Branham. 7 anos. Só que o mundo não sabe disso. O mundo conhece Lutero, o mundo conhece Wesley, o mundo conhece o movimento pentecostal, mas o mundo não conhece o sétimo anjo. Por quê? Assim como no tempo de Cristo, eles conheciam todo mundo. Eles conheciam Anás, eles conheciam Caifás, mas quando chegou a Jesus Cristo, eles o taxaram como Beelzebul. Eles não puderam conhecer. Então a mesma coisa, eles conheceram Lutero, conheceram Wesley, conheceram o movimento pentecostal, falando línguas, profetizando, curando enfermos, que foi uma bênção. Eles conheceram. Mas depois desse movimento pentecostal, veio o William Branham, que é o sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, que veio cumprir estas escrituras para tomar a palavra e revelar para nós. Porque Jesus Cristo havia descido como um anjo forte e pegado aquele livro que estava selado e abriu o livro, entregou para o sétimo anjo de Apocalipse 10. 10:7, ele entregou. Então Apocalipse 10:7, que foi o irmão Branham, ele pregou essa mensagem, e hoje nós temos elas aqui em formato de livros. E essas mensagens é que traz luz sobre o que lemos na Bíblia. Por isso, para conhecer o que aconteceu lá atrás, no Velho Testamento, você tem que ler o Novo Testamento. Tem que ler o Novo Testamento. Para conhecer o que aconteceu no Apocalipse, você tem que ter a era da igreja, ou as eras da igreja, que começou com Paulo. Está tudo já fora da Bíblia. Você tem que ver que as eras da igreja agora, nesse inteirinho, 2 milênios, a Bíblia já estava escrita. Estava tudo pronto. Ninguém pode aumentar nem diminuir esta palavra. É aumentar ou diminuir, vai perder o direito da árvore da vida e da santa. É o que diz Apocalipse 22. Então não se pode aumentar nem diminuir. O que está acontecendo é que esse período de 2000 anos, de Cristo para cá, e Paulo para cá, esse período de 2000 anos, está cumprindo o Apocalipse. E o povo não sabia. Estava manifestando o Apocalipse. Como o Apocalipse é um livro de mistério, então ele tinha que acontecer primeiro, literalmente, durante os 2 milênios, no período das 7 eras da igreja, aconteceu, mas nos dias da voz do sétimo anjo, então Deus pegaria e revelaria aqueles mistérios que no espaço de 2000 anos aconteceu e ninguém ficou sabendo. Aí, nos dias da voz do sétimo anjo, ele revelará estas coisas. É o que está em Apocalipse 10:7. Então, para vocês que nos visitam, estamos falando de um profeta que veio para isso, para revelar aquilo que estava escondido dentro do livro de Apocalipse. Mas ele não é apenas para revelar isso daqui. Ele tem o mistério de Deus todo. De todo esse livro. Ele tem todo esse mistério para revelar nesse dia. Então, tudo que está do Gênesis ao Apocalipse seria revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Que é isso? Já aconteceu. Quer dizer, o profeta já veio, já revelou, e nós sabemos disso. Vamos notar uma coisa. Preste atenção aqui agora, porque agora eu vou passar para a mensagem. Onde o profeta mostra sobre este aqui a intercessão, que a mediação tem cessado. Espera lá. Aí você vai dizer para mim, ô pregador, mas como que a mediação tem cessado? Se a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Como que cessou?
eu não posso crer em você. Eu creio na Bíblia. Foi isso que aconteceu com os sacerdotes nos dias de Jesus. Quando Jesus diz, vocês têm que comer minha carne, beber meu sangue. Senão vocês não têm vida. Ele diz, ó, onde está escrito isso? Tu és Beelzebu. Está falando uma coisa que Moisés não falou. Que Abraão não falou. Mas nós cremos em Abraão, cremos em Moisés. Aí Jesus os surpreendeu dizendo, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí eles riram. Certo? Tu não tens nem 50 anos e diz que viste Abraão? Aí ele apertou mais o cerco. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Irmão, isso era demais. Os crentes daquele dia, o que é isso? Ele falou que é antes de Abraão. Nós sabemos que ele nasceu há poucos dias atrás, 30 e poucos anos atrás. Ele está falando que ele é antes de Abraão. Não está dentro da mente. Eles não podiam entender que Abraão tinha visto aquele dia. E Jesus diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eles não podiam entender isso. Abraão lá de trás viu esse dia que Jesus estava na terra. Se você pudesse entender, abrir a Bíblia em Gênesis 14 e ver Melquisedeque, e que Abraão conversou com Melquisedeque, então Abraão viu o meu dia. Era aquele dia quando ele ainda ia tornar um intercessor. E Abraão viu aquele dia que o cordeiro ia morrer e tornar um intercessor. E eles riram de Jesus. Sabe por quê? Como que Abraão viu o seu dia? Você tem 30 e poucos anos, não tem nem 50 anos. E diz que viste Abraão. Abraão era do princípio da Bíblia. Então eles não podiam entender. A mesma coisa é agora. Você quer ver? Paulo diz que há somente um intercessor entre Deus e os homens, um mediador. Esse é Jesus Cristo. Mas você está falando durante as eras. Eu estou falando do Apocalipse, que Deus já mandou o 7º anjo e revelou o Apocalipse. E quando esse livro de Apocalipse fosse revelado, então o mediador, que é Jesus Cristo, que está entre Deus e os homens, entre o Espírito e o homem pecador, está Jesus Cristo, ele sai daqui. Ele deixou esse trono de intercessão para descer na terra e ser o 7º anjo. Ele desceu, ele tinha que ser um homem. Deus tinha que ser um homem outra vez para cumprir São Lucas 17, 26 a 30, que é assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, também seria nos dias do Filho do Homem. Filho do homem era Deus na terra. Então ele teve que deixar essa mediação para poder vir para a terra e ser um profeta na terra. Outra vez, Deus, um homem na terra. Lá atrás, Deus era um homem chamado Jesus. Ele disse, tu tens Beelzebu. Aí vem as eras da igreja, Deus é Espírito. Aí desceu o Espírito Santo no dia de Pentecoste e até a era de Laodiceia, o Espírito Santo veio atuando na igreja, operando na igreja. Quando termina a era da igreja, então, aquele mesmo Espírito Santo, ele desce do céu e torna um homem. Porque ele é um anjo descendo do céu. Em Apocalipse 10:1, vinha um anjo forte descendo do céu que tinha um livrinho aberto na sua mão. Então, ele vem descendo do céu e ele põe um pé no mar e outro na terra. Quando ele faz isso, ele se torna um homem aqui embaixo. Aí nós queremos... Vamos ver onde é que está com um pé no mar e um pé na terra. Você vai procurar, você não vai achar. Quando tem um homem que tem um pé no mar e na terra, você vai lá na beira do mar e diz, como é que está aí? Um pé no mar e outro na terra. Não, a Bíblia é escrita em símbolos, são formas simbólicas. É água, a Bíblia mesmo diz que é gente, povos, nações e língua. Água. Então o mar é povos, nações e língua. Então vem Deus descendo do céu como um anjo forte e põe um pé no mar e outro na terra. Isto é, ele se converte em um ser humano. É esse que é o ministério que esteve na terra no tempo do irmão Branham, para poder revelar essas coisas para nós. Então deixa eu bater nesse ponto aqui para você entender. Ele é o mediador. Agora ele deixou a mediação. O povo diz, não pode. É a mesma coisa. Eles ofereciam um cordeiro. Aí Jesus chegou. Diz, não, João falou, agora é ele. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até hoje o judeu ainda está matando cordeiro lá.
Até hoje. Porque eles não creram que Jesus era o Cordeiro. A mesma coisa tem acontecido agora outra vez, em 1963, quando Deus desceu do céu, 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, ele teve essa manifestação no Monte Pôr do Sol. E as pessoas não perceberam. Nós temos foto disso, mas as pessoas não perceberam quando Deus fez isto. Ele estava descendo do céu, ele estava deixando a obra de mediação, ele estava se tornando homem aqui na terra outra vez para poder pregar para nós isso aqui que nós temos chamado revelação dos 7 selos. Então, quando ele pregou esta mensagem, o intervalo, a segunda mensagem dos 7 selos, ele diz aqui no parágrafo 118, deixa eu ver aqui, 118, agora ele tem a ata do título da redenção na mão. Irmãos, se eu precisar ter tempo para poder esclarecer sobre cada pontinho. A bênção que é terminar a intercessão. Se não termina a intercessão, ele não pode ter o livro da ata na mão. O livro da ata na mão é a palavra que está com todos os nomes dos eleitos escritos aqui dentro e que era mistério. Mas se a intercessão não termina, não pode ter a bênção do Cordeiro tomar o livro aqui, porque daqui a pouco vamos ler onde ele torna leão. O Cordeiro toma o livro na mão. Só de ele tomar o livro na mão, algo vai acontecer. É uma bênção. Então preste atenção aqui. Isso daqui faz parte. Agora, ele tem o título da redenção na mão. A mediação tem cessado. Acorde por todo esse tempo tem estado na mão de Deus. Porém, agora está na mão do Cordeiro. Vejam, bem, o título da redenção de toda a criação está na sua mão e ele agora tem vindo para reclamá-lo. Tudo para a raça humana. Não reclama para os anjos, mas para os humanos. A quem foi dado originalmente? Para voltá-los a serem filhos e filhas de Deus. Irmãos, é uma bênção a mediação terminar, porque o Cordeiro toma o livro da mão do Pai, olha para você ver, e agora esse livro estando na mão dele, ele está dizendo, você está agora em minha mão. Enquanto estava na mão do Pai, eu intercedi por você até aqui. Mas agora você está na minha mão. Porque quando o livro está na mão do Cordeiro, o Cordeiro converte em leão. É o que nós lemos ali. O leão venceu para tomar o livro e desatar seus 7 selos. Esse leão é Cristo, o leão da tribo de Judá. Todo mundo conhece. Agora, você sabe que ele lá atrás venceu como Cordeiro. Como Cordeiro ele venceu. Ele morreu, eles mataram ele como cordeiro, e como cordeiro ele subiu para a intercessão. Mas quando termina as eras da igreja, ele então deixa de ser mediador e toma o livro, agora ele toma o livro para poder revelar esse livro para nós. E somente tem um que ele pode dar esta revelação, que é o 7º anjo. Amém. Ele já fez isso. Então preste atenção. Voltando para ser filhos e filhas de Deus. Qual a bênção da mediação ter terminado? É que hoje podemos voltar a serem filhos e filhas de Deus. Eu digo, não, mas não pode terminar. Então eu não posso voltar a ser filho e filha de Deus. Porque não é apenas pelo sacrifício de Cristo lá no Calvário, mas quando ele vence como leão. Ele venceu aqui, o leão venceu. E o leão vence no final das eras. Porque ele, como cordeiro, ele venceu e foi para a intercessão. Ele intercedeu por nós. Aí, 7 eras da igreja. Quando termina as 7 eras da igreja, então ele vem como leão, que aí ele venceu como leão. Ele pode tomar o livro e desatar seus selos. Amém. Alguma coisinha, porque o meu tempo vai esgotando aqui também. Mas presta atenção. O livro está em sua mão. Agora, isto quer dizer, eu já estou redimido, estou seguro. Ah, mas e se ele não intercede mais por mim? Não, já intercedeu. Tudo que Deus tinha que fazer por nós já fez. É como as pessoas ficam aí, oh Deus, escreve o nome do fulano no livro da vida. Não tem isso. Não tem nenhum anjo lá no céu com a canetinha. Ô pai, olha o Osmar, aceitou agora. Eu pôr o nome dele no livro da vida. Escreve aí. O que é isso?
A Bíblia diz que foi escrito com o sangue de Cristo antes da fundação do mundo. É mistério? É. Foi escrito antes da fundação do mundo com o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus foi vertido há 2000 anos atrás, você sabe. Mas a Bíblia diz que foi escrito antes da fundação do mundo. Isso é na mente eterna de Deus. Nós não podemos continuar com essas mentes apodrecidas, velhas, esquecidas. Nossa, nós não podemos. Nós precisamos da mente de Deus para a palavra. Para a palavra, para poder receber a palavra, eu preciso ter a mente de Deus. Amém. Aleluia. Outra coisa, 119. O que acontece aqui? Presta atenção. Isto é 119 do intervalo. Isto me transforma, porque sei que há alguém ali esperando-me. Houve um que pagou o preço que eu jamais poderia pagar. Correto. Ele o fez por mim e por você e por toda a raça humana. E agora vem para reclamar os direitos que tem redimido. Ele nos redimiu, irmãos. Presta atenção. Ele nos redimiu como cordeiro, mas ele não nos tomou como possessão, como direito. Aí agora, como leão, ele vem para reclamar os direitos que tem redimido. Então ele veio agora, na abertura dos 7 selos, para dizer, eu estou te reclamando, porque você tem direitos e você não sabe. E eu então estou mostrando que você tem direito, eu estou te reclamando. Para quem os está reclamando? Ele diz, não para si mesmo, mas para nós. Ele está reclamando para nós. Ele é um de nós. Ele é nosso parente. Ele é meu irmão, meu salvador, meu Deus, meu redentor parente. Ele é meu tudo. Porque sem ele, quem era eu? Ou sem ele, quem poderia ser? Então ele é meu tudo. E ali ele está como nosso parente e tem estado intercedendo por nós até esse tempo. E agora sai e toma o livro da redenção para reclamar seus direitos pelo que fez por nós. Então, quando ele deixa de ser mediador, é uma bênção, porque ele tomou o livro e diz, agora estou reclamando os direitos para você. Os direitos que você tem. Você tem direito, você não sabe. E não é direito na terra, não. Na terra você perde. Na terra você não tem direito. Na terra, a ovelha cede seu direito aqui na terra. Mas você tem os direitos da vida eterna. E haviam sido confiscados por Satanás, porque o nosso primeiro pai, que foi Adão, pecou. Mas o livro não podia retornar ir para a mão de Satanás, porque o livro continha os nomes que estavam escritos desde antes da fundação do mundo, e esse livro só podia retornar para a mão de Deus. Retornou para a mão de Deus, aí Deus se fez cordeiro, morreu na cruz e começou a interceder por nós. Agora, quando termina as eras, ele sai de cordeiro, converte em leão, porque o leão venceu, tomou o livro e agora revela estes mistérios para nós. Amém. Eu tenho mais coisa aqui. É muito difícil dar o tempo. O primeiro selo 30 são coisas que vocês conhecem, mas é uma bênção a mediação ter cessado. É uma bênção. Você tem que saber que bênção que produz. É isso daqui. Estas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixa seu lugar de intercessão com o Pai. Então é uma bênção. Qual bênção? Os selos são revelados. Oh, mas ele não saiu do trono, ele não deixou a mediação. Se ele não deixou, os selos não foram revelados. E se ele não deixou, ele é cordeiro e ainda não é leão. Mas a Bíblia mostra que é tempo que isto aconteceria. E já aconteceu no nosso tempo. Só que é difícil para as pessoas verem, porque eles não viram ainda nem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pensa bem, ver essas coisas, que o cordeiro deixa o trono e converte em leão, brada como leão, 7 trovões, lança suas vozes e logo em seguida João ia escrever, a voz diz, não escreva, mas nos dias da voz do 7º anjo, ele vai falar o que é estas 7 vozes que você não escreveu. Não escreva, mas deixe que nos dias que estiver na terra, este 7º anjo, ele vai falar para vocês o que não está escrito. Então, irmão Branham mostra isso, que Deus revelou, o Espírito Santo veio interpretando as coisas que não estavam escritas dentro daquela pedra de coroa,
que ele abriu aquela pedra de coroa com a alavanca e lá dentro não tinha nada escrito. E passou a ser revelado que está, o que não estava escrito. Agora, o que não está escrito não pode aumentar nem diminuir a Bíblia. Era só a revelação, era só para nós sabermos o que tinha acontecido no espaço de 2000 anos que nós não sabemos. Agora ficamos sabendo por causa da mensagem do profeta, aí ficamos sabendo o que aconteceu na era de Paulo. Bom, a era de Martim, de Irineu, ninguém nem sabe que existiu isso. De Columba, aí sabe de Lutero, o Wesley para cá, ele sabe. Mas pergunto se ele sabe também do tempo de Mombrana. É difícil, ignora esse ministério. E isso daqui, para mim, é importante. O que acontece, qual é a bênção da mediação ter cessado, é que os selos foram revelados. Eles só seriam revelados quando o Cordeiro deixasse o lugar de mediação. Primeiro selo, 30. O intervalo 105, que é muito importante também. Deixa eu ler para vocês, que você já conhece tudo isso, mas eu quero ler, para deixar a coisa bem fundamentada. Porque foi um profeta que disse, e é o período que cumpriu o Novo Testamento, cumpriu o Apocalipse, e o povo não sabia. Mas depois de cumprido o Apocalipse, nos dias da voz do sétimo anjo, ele vai pregar uma mensagem e vai mostrar para vocês o que aconteceu. Então foi isso que o Mombrana veio fazer. Ele veio mostrar para nós o que aconteceu nesse espaço de 2000 anos, que a igreja está na terra. Até João, lá na ilha de Patmos, Deus estava escrevendo Bíblia. Depois de João, não escreveu Bíblia mais, já está pronta. A Bíblia já está completa. Não tem que escrever mais nada da Bíblia, porque ela já está completa. Então o que tem que fazer? Tem que revelar o que foi escrito nesta Bíblia. Amém. 105 do intervalo. Ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o sétimo anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Outra coisa, se ele vem para soltar todos os mistérios, todos os selos da Bíblia, e se o Cordeiro não deixa mediação, então não tem revelação dos selos. Então não teria a mensagem do sétimo anjo. Gente, nós temos que aprender. Eu gosto de acompanhar a Bíblia. Meu Deus, me dê graça para andar passo a passo com esta palavra e ver quando ela cumpre. E logo ela cumpre ali na frente. Não me deixa aqui atrás, não. Deixa eu andar até lá. Ela cumpre mais para frente. Deixa-me ir até onde está cumprindo. Deixa eu ir lá. O povo não quer andar no cumprimento da Bíblia. Eles querem ficar com a Bíblia. E essa Bíblia, irmãos, ó, essa Bíblia é antiga. Sim, mas você sabe alguma coisa dela que já cumpriu nesse dia? Se você ficar sabendo, ela se torna nova para você. A revelação da palavra de Deus se torna nova para você. Então esse pedacinho aqui é importante. Ele diz, olha, os mistérios de Deus estão aqui nestes 7 selos. Assim o disse ele. Agora vem o Cordeiro e muda de mediador entre Deus e os homens. Muda. A pessoa não quer mudar. Se eu não tivesse mudado de bebê para criança, eu era um bebê. Você era um bebê. Se não tivesse mudado de criança para adolescente, você era uma criança. Se não tivesse mudado de criança, de adolescente para a emancipação com 21 anos, era um adolescente só dando trabalho para os pais. Porque o que faz adolescente é estar desorientado, porque o adolescente ele está vivendo um período, uma fase de vida, que ele nem é criança e nem é emancipado. Ele está no meio. Ele não tem mente formada. É por isso que a lei não quer casar ela nem ele enquanto não tem seus 18 anos. Porque é dentro dos 18 aos 21 que você chega à emancipação, que vai começar a formar a mente correta. Porque fora disso, filho, casa, na verdade, hoje até velho casa e larga. Parece que até os velhos perderam os neurônios, tudo. A coisa já não está funcionando. Você tem que perceber isso aí. Tempo de casamento e divórcio. É o tempo dos dias de Noé. Isso está acontecendo. Mas eu estou falando para vocês de uma mudança. Tem que se mudar de adolescente, muda para emancipado, 21 anos. Aí você já pode assinar como testemunha. Enquanto você não tiver 21 anos, você não pode assinar como testemunha de ninguém, não.
Por quê? Porque nós somos formados. A lei, a própria lei do nosso país, sabe que você não tem ainda a mente formada. Você vai ainda. Mas depois de 21 anos, eu sempre digo, de 21 a 28 você amadurece. E quem não criou juízo até 28 só vai apodrecer. É porque de 21 a 28 é para amadurecer. Se não amadureceu, vai apodrecer. É uma fruta que vai cair. Por quê? Aí você vai encontrar filhos nossos mesmos, vai encontrar família nossa, muitos de nós mesmos, que nunca faz a coisa certa. Porque o juízo não está no lugar. A coisa não está, estão parecendo um adolescente. Então, gente, deixe-nos mudando. Eu tenho que mudar. Agora chega ao tempo que nós estamos. Você pensa bem nós, de 56, como eu já vou fazer agora segunda-feira, 56 para 60, o profeta diz que nós estamos vivendo com o último raio de vida. Aí depois nós queremos ser um galãzinho. Rapaz, você quer ser um careca com o último raio de vida. O que você quer ser alguma coisa? Ainda quer convencer, quer ser um galã. Você não está aguentando mais nada, vai estar tudo torto, a coluna toda arrebentada. E quer ser um conquistador, tem velho querendo conquistar moça. O que é isso? É não perceber a idade dele, está vivendo nos últimos raios de vida. Você tem 4 raios de vida, com 25 anos você está com 4 raios de vida. Depois de 25 você já perde um. Aí fica só com 3. E aí o profeta vai mostrando isso, que quando chega nos 55, 60, ele diz, você está no último raio de vida. Cada vez que você tira um raio-x, você está perdendo raios do seu próprio corpo. Você está perdendo. Quantos raios-x a pessoa tira? Quantas pessoas são muito doentes e tira raio-x demais? E vai perdendo força da própria vida. Ela vai perdendo. Então, chega uma hora, meus irmãos, que a gente tem que aprender. Meu Deus, eu estou orando, estou ajudando os pais, se quiser, ajudando meus filhos para criar juízo. E aí você espera. Ô menino, eu vou esperar. Até 21 anos eu te espero. Aí você não criou juízo. Daí para frente não é fácil não, porque 21 a 28 é para você amadurecer. E amadurecer sem juízo é a mesma coisa de uma fruta amadurecer quando ela não está granada, ela não está própria para amadurecer. Está amadurecendo a força. E tem muitos filhos, muita gente que eles vivem amadurecendo assim. A força. Não é aquela coisa natural, aquela manguinha que você vai chupar e ela amadureceu natural. Aquilo é bom. Tem gente também na fé, muitos de nós na fé, nunca amadurecemos. Então a gente entende que o adolescente vai dar problema, vai dar trabalho. Todos nós temos que entender isso. Não adianta querer de um adolescente que ele pense igual nós, os velhos. Não adianta que ele não vai pensar mesmo. Ele está pensando em grandes coisas. O velho só está contando a história do passado. Me diga que não. Mas o jovem, eu vou casar, vou ter filhos, vou fazer isso, vou construir uma casa, vou comprar um carro. O pai diz, cria juízo, rapaz. Você ganha muito pouco, você vai entrar em dívida. Não, mas aquela aspiração. Agora, nós depois de velho, eu quero aposentar, quero sossego, quero descanso na vida. Gente, é uma realidade. Fugir disso é ser ignorante. Aquilo que é real da vida. Eu tenho que ver o que Deus já fez também no espiritual. Porque se eu vejo que a minha vida física é desse jeito, e não adianta agora eu querer ser um galãozinho, você pega uma foto minha quando eu tinha 18 anos, então tinha cabelo. Hoje só tem testa. O cabelo já caiu. Foi o tempo daquilo. Foi o tempo, não adianta. Não, mas daqui... Vou falar outras coisas que vocês... Mas é tudo ignorância. As pessoas têm que entender que tempo de vida está vivendo. Estou vivendo no fim dos dias. Lembra daquilo? O sol está pondo. Olha, o sol está se pondo. Não serve para ninguém. Mas o velho olha lá e diz... Minha vida também está como esse sol. O sol está morrendo. Daqui a pouco ele desaparece da face da terra. E aí acalma a noite toda. Cadê o sol? Cadê o pai? Cadê a mãe? O sol se pôs. Daqui a pouco, no outro dia,
vê o sol nascendo, a ressurreição ali. Olha a ressurreição, aquele sol que entrou é o sol que saiu aqui, novinho em folha, e nós vamos para o seio da terra, mas quando nós ressuscitarmos, não vamos ressuscitar uns velhos ranzinza. Vamos ressuscitar na flor da idade. Irmão Branham mostra isso, de 18 a 21 anos, um tempo da flor da idade, onde você tem já uma formação mental. Lá não vai precisar disso, porque tudo é espiritual. Mas você tem que notar isso agora. Você não quer mudar, não percebe essa mudança? Então você tem que ver a mudança espiritual de Deus. Ele foi cordeiro nas eras, mas ele disse, quando terminar as eras, manifestar-se-á o Filho do Homem. Hoje tem se cumprido essa escritura 108. Irmão Branham fala sobre isso naquela tradução de Goiânia. Então, já cumpriu isso daí. O Filho do Homem já veio, já manifestou. O que eu tenho que perceber que Deus está fazendo hoje? Deus já veio numa carne, já revelou esta palavra, e agora ele não é mais cordeiro, ele é leão. Ah, eu quero ele como cordeiro. Espera lá, o povo queria ele como cordeiro no Velho Testamento, mas quando ele veio em carne, ele já era cordeiro humano, já não era animal mais. Agora o povo quer ele como cordeiro, porque 7 eras da igreja já venceram. Aí eu quero ele como cordeiro, como intercessor. Ele diz, não, agora eu sou leão, agora eu vim revelar a palavra, não sou cordeiro mais, deixei a mediação. Isto é uma bênção para nós. Alguém diz, que maldição, agora eu não tenho mais um mediador. Gente, aquele mediador hoje é meu esposo, é Cristo. Cristo não é o cabeça da igreja, ele não é o marido da igreja. Então Cristo, ele não é mais aquele mediador, ele é meu marido. Olha, mas o que ele é? Ele é juiz. Deixa eu mais uma vez dar uma batida nesse pedaço para me terminar. Se ele é juiz, ai que medo. Quem vai aparecer dentro do juiz? É o advogado. O réu, ele não pode comparecer dentro do juiz, tem que ir com o advogado. O réu, cala a boca, ele não tem que falar. Agora é o advogado que fala, é o promotor que o acusa, é o advogado que o defende. Mas o irmão Branham vem e diz, aquele advogado, Jesus Cristo, se converteu em jurado e juiz. Ele é tudo. Sabe o que é isso? Eu disse esses dias, a mulher do juiz não fica com medo dele. Você vai encarar o juiz, meu Deus, tem que encarar o juiz. É difícil. A mulher do juiz abraça ele, beija ele. Não tem problema nenhum. A mulher do juiz. Jesus Cristo era cordeiro. Como cordeiro, o Senhor é meu Salvador, o Senhor é meu Deus, é uma bênção. Espera lá, mas ele converteu em juiz, em leão da tribo de Judá, que ele tomou o livro e abriu e desatou os seus 7 selos. Você não tem que ter medo dele, porque você é esposa dele. Eu sou esposa do juiz, o juiz é Cristo. A igreja é o feminino. A igreja é o feminino. E nós somos esposa do juiz. Eu não tenho que temer o juiz, eu tenho que abraçar Jesus. Ah, mas ele é juiz, mas ele é meu marido. Amém? Olha, o que vocês não entenderam, volte daqui 3 meses para entender tudo isso. Que não dá tempo mais, certo? Bom Pai Celestial, aceita a nossa gratidão por podermos enxergar estas mínimas coisas que para nós é tão maravilhosa, Senhor. E o mundo pode dizer, você é um ignorante, um louco para pregar que a acabou e que, acabando a mediação, ainda trouxe todas estas bênçãos da revelação dos selos, trouxe a bênção de eu mudar de vida, trouxe a bênção de eu ter o esposo Jesus Cristo. Ele é o grande rei e o rei é o leão da tribo de Judá. Senhor, estas bênçãos são tremendas, que o Senhor veio reclamar-me como parte desta esposa do corpo místico do Senhor nesta terra. Obrigado por estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor. Amém.